Olá, amados! Bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos aqui reunidos mais uma vez, Assembleia Geral Cósmica. Então, como é que está o nosso som? Vocês falem aí para nós. Aqui do meu lado, Rafael. Rafael, muito boa noite. Boa noite, Cristiano. Boa noite a você que está em casa. Hoje, direto do Estúdio 2 aí, né? Mas junto com os convidados. Boa noite, pessoal que está presente. Boa noite. Olha aí, sempre presente essa turma bonita. E vamos ao que interessa. Amados, muito boa noite para vocês aqui que estão conosco, Nizete, Maria, Mércia, Marcos Cal, José Lima, todo mundo aí de boa conosco. Então vamos prosseguir, porque temos muitas notícias hoje para você. Rafael, a galera que acompanhou, fizemos o quarto plantão ontem, estava até trovejando, caiu depois um pé d'água aqui em Vila Velha, bonito, trovejando tudo, mas por que está trovejando, Rafael? O que será? Que Que venham será? as limpezas necessárias, né? Toda chuva sempre bem-vinda. Famosa lavar a alma. Então, essa galera aqui, ó, o Toquinha, o que já foi, tem aquele que está para ir também, o Nove Dedos, e agora está na boca aí da agulha, prisão de Obama. Jornal Telecosmo, Jornal 5, Nova Terra, Gaia, Mercúrio. Agradecimentos aqui à capa, né? Mente Livre e Política Rápida. Para nossos agradecimentos, iniciamos outra Assembleia Geral Cósmica extraordinária. Então, vamos lá. Sempre trazemos que saia do seu quarto, da sua sala, olha a vida, a terra que você conhece. Mais coisa para apresentar, né, Rafael? Então o povo fica preocupado para onde eu vou, de que forma que eu vou. Primeira coisa, galera, é reconhecer. Depois de que você aceita, compreende, entenda, avalia, primeiro reconhece. O que eu sei não é o suficiente. Era suficiente até um ponto, até um ano atrás, dois, era bom. Mas quando eu reconheço que tenho mais a fazer, relaxa e anda mais uma milha, como disse o Cristo, anda mais uma milha. E aí, caso você queira andar, esse aqui é um mapa, digamos, achatado, né, Rafael, da Terra Maior. A gente está lá naquele miolinho. Você tem tecnologia para entender o porquê que você está naquele miolinho. São essas duas salas privadas que são o resultado de 8 anos de entrega de conteúdos. Então, tem atualizados 8 anos de entrega de conteúdos em duas salas, que dá aí umas 6 horas de conteúdo para você, com apresentação, com infográfico, enfim, tudo que você precisa. Mas a primeira coisa vem de você. Convite. Entra para o Alto Espelhinhos. Cristiano, entra, que está convidando você. Eu vou te dar um curso de graça, que é o Quem é Deus. É de graça para você. A partir dessa graduação, que não é um curso, é uma graduação, você tem base. Nunca houve isso. Você passa a ter base para prosseguir e entender por que você está naquele miolinho ali no meio. A gente aqui nessa plataforma opera dentro dos códigos da vida. Se não é familiar essa informação para você, bem-vindo para você pesquisar e se aprofundar nesse conhecimento. A sua escola talvez tenha te trazido até o conhecimento, os conhecimentos herméticos. Aqui é mais profundo. Mas ali a gente entende que tudo começa dentro e é de dentro para fora. Então, se você reconhece no micro, você tem a amostra de como é o macro. Dessa forma, você entende aquela imagem anterior que foi publicada ali, porque nós não aqui defendemos terra plana. Então, portanto, eu gosto de deixar isso muito claro para você que está chegando agora, que está nos conhecendo. Isso aqui não é uma literatura voltado à Terra plana. Aquele mapa anterior, por favor, Cristiano, ele é um mapa bidimensional que você pode interpretar como um tradicional mapa mundi impresso num rolo de papel que você abre e desenrola em cima de uma mesa.
essa imagem de inteligência artificial reproduzindo ao lado a expansão do micro ao macro provoca em você entender isso. Se no micro a gente é assim, no macro também se expande dessa forma. Então, é mais para você entender se faz sentido esse tipo de ponto de vista de literatura e de que forma você pode encontrar respostas que você sempre foi atrás e nunca se satisfez em outras escolas, outras literaturas. A gente convida você. De que forma você chega até nós? Baixa o canal, o aplicativo do Telegram. Na descrição dessa live tem um link, convite para acessar um canal específico do Telegram, um grupo específico chamado Auto-Escolhidos. É a nossa porta de entrada, nossos moderadores publicam ali o conteúdo, páginas de livros da nossa literatura e você se permite, através desse movimento, conhecer um pouco mais como funciona. Seja bem-vindo e vem com a gente. Entre em contato e interaja com seres. Telegram, Auto-Escolhidos. E aí tem o telecosmos. Então, o que é esse telecosmos? Então, a gente já trouxe a explicação. Inclusive, Rafael foi colocado hoje uma divulgação sobre o telecosmos. Está lá bonitinho. O link está no Auto-Escolhidos para você também. Você entra no Auto-Escolhidos, procura pelo link que foi colocado hoje sobre o que é o telecosmos. Então, está lá explicado, bonitinho. Então, não tem mistério. É só ter isso em mente. Não se trata de repetir de ano e nunca se trata de mesma escola. Então, é nem repetir de ano e nem escola. É caminho. Você adquire um compromisso e exerce um propósito. Você está no caminho. E a Assembleia está aí para isso. Dentro dela, essa transmissão, uma oportunidade do Telecosmos entregue para você. Assembleia Geral extraordinária que você está assistindo. Rafael, fonte das fontes, mas quem é essa criatura? Do que ela fala? O que ela, como que ela vive, cara? Só come torresmo? E bebe chopp de vinho? É isso mesmo, Rafael? Quem é? Essa O que fonte das come? O fontes. que Como é que faz? é essa bagunça? O que ela faz? Será que a gente usa véu? Eu tenho que falar com ela e pedir amém, a bênção? Como é que é isso? Gente como você. Nossa, mas isso é heresia. Então, você é convidado a sair da sua escola da vida e entrar para a heresia, que não é heresia, é a Universidade Central Cósmica. E você conhece aqui, ó, nessa plataforma, Autoescolhidos. Entre em contato gratuitamente e interaja com eles. Então, vamos ler o que temos hoje? Vamos lá. Vamos lá. Vou apagar esse banner aqui, depois eu volto com ele. O que temos para nós? Fonte das fontes informa. Os verdadeiros vermes desse orbe eram 338 deuses imbecis. Leia-se espíritos, que é o espírito que faz tudo. Por isso, o contato de todo mundo ser maior com os espíritos. Não é à toa que surgiu a escola do kardecismo, o bandismo, porque tudo vinculado à zona física encarnados em chão. Então, está aqui junto com você, pele com pele, pegando ônibus com você, trem, chorando e rindo. Aqui. Desse quadrante Mercúrio, sim, você está em Mercúrio. Volta naquele mapa. Aquele miolozinho se chama Mercúrio. Mercúrio é um estado de ser. Então, você está num estado de ser chamado Mercúrio. É como se a tua casa fosse o paraíso e tudo em volta não fosse. A sua casa é o paraíso. É o seu quadrante, o seu lugar profundo e de vida. Aqui, prazer, Mercúrio. É esse lugar profundo de vida ou nem tanto. Depende, né? Para uns não é de vida, é antivida. E em vários postos, essa galera tá. Políticos, líderes religiosos, artistas, não fala artista não, não dá. É artista mesmo, artista, artista. Desde 2015, a grande mãe, junto com o coletivo amoroso, essa galera que está aqui no Alto Escolhidos, vem, ó, pé do fiofó de todos, expulsando do planeta.
24 desses deuses imbecis encarnados aqui, ó, igualzinho a você e eu, em chão, que restam são expulsos na data cronológica aí informada, 3/6/2026. Aí a gente está falando de uma data cronológica, tá? A saber, 8 no Brasil, 9 nos Estados Unidos, 3 na França, 3 na África, 1 no Japão. Vamos lá. Dos 24 restantes, informação complementar. 3 desses têm somente cabeamento no reino mineral. Rafael, vamos explicar o que é o cabeamento aqui, né? Então, pedra. Tá vendo? Tem uma pedra aqui dentro. A pedrinha aqui. A força dele vem dessa pedra. Pensa naquele cara ou naquela moça que leva uma pedrinha superstição no bolso. Trevo de 4 folhas, uma pedrinha que ele carrega que alguém querido deu para ele. A força dessa pessoa está nessa pedra. Então, tem 3, um na França, um na África, no Japão, que acredita e crê piamente que a força dela está nisso aqui, está numa pedra. Piamente. 8 tem somente cabeamento no reino vegetal. Como a gente é explícito, eles acreditam que a força dele está aqui, ó, nessa plantinha. Então, estou sendo explícito para você. A força do sujeito está aqui. 8 tem cabeamento aqui. Tira sua força, sua fé, passa por aqui. 1 na África e 7 nos Estados Unidos. Os 13 restantes têm cabeamento nos reinos animal e hominal. Agora, como é que isso se relaciona, Rafael? Sabe aquela galera que defende os animais, a natureza? Então, Cristiano, esse ponto que tem que ficar claro para você que está aí, que está chegando agora, ou que conhece um pouco da nossa literatura. O que você põe energia? A quem você dá a sua energia? Porque eu montar um templo e dizer que aquele local é o templo da pedra do reino mineral e fazer daquele local um altar e este altar convidar todos para ir lá e, de alguma forma, colocar sua energia ali, está sustentando isso. De que forma você entende que está fazendo isso de uma forma leve ou correta sobre isso? E quantas vezes você já viu alguém com esses exemplos, sejam de templos ligados à cultura da sua antiga escola, da sua atual escola, até chegar a esse tipo de linguagem que nós estamos hoje entregando para você, sobre colocar a sua energia na adoração de algo ou uma imagem de uma pedra, de uma imagem de um reino vegetal e assim por diante. O quanto você entende sobre isso, essa é a forma para causar em você essa reflexão. Porque aqui a gente tem essa intenção, trazer informação e causar em você a reflexão, como está a sua forma, a sua condução da sua vida. Então, nas entrelinhas, essa informação que você está lendo é para provocar essa reflexão. Durante anos, os 4 reinos, mineral, vegetal, animal e hominal, foram utilizados para alocação e distribuição de energias desqualificadas, que eram moedas de barganha, eram contratos, acordos, ajustes entre reinos e entre casas reais. Assim foi retratado no filme Destino de Júpiter. Então, é um filme aí que ajuda você a trazer um complemento, uma suplementação. E da mesma forma foi entregue em atas anteriores que espíritos e almas eram alocados aqui, ó, em planta, em animais, e eram co-participantes dessas trocas. É um filme antigo, Rafael, o Feitiço de Áquila. Grande história de amor. O cara era de dia um aviário, ela era à noite uma pantera, e nunca se encontravam. Aquilo ali é outro exemplo, não é mitologia. Todas as organizações de suporte, todas,
aos reinos mineral, vegetal, animal e nominal eram utilizadas para suporte a escuros e sombrios. Exemplo, as ONGs do tipo Salve Algo, Amazônia. Ah, mas eu tive uma ideia de ajudar os animais. Pois é, você estava entregando para alguém a energia que também não era sua, era de terceiros, que iam lá e ajudavam, ficavam felizes, né, com aquele animalzinho, com aquela selva abandonada, aqueles nativos que não sabem nada sobre o Brasil e tudo mais. Mas qual é a diferença agora? Vida vivente. Veja aí que nós citamos dois exemplos de cenários que fazem parte do seu dia a dia aqui. O cinema ou a novela, o drama, a forma que se conduz todo o cenário ligado ao conto de uma história específica, seja ela por fábula, seja ela por uma narrativa ligada ao cinema ou à novela, mas o quanto você põe de energia nessa história para sustentar esse tipo de coisa ligada a esse movimento. Da mesma forma aqui, trazida através das ONGs, ligado aí ao reino vegetal, o quanto você sabe que realmente essas ONGs estão operando adequadamente com o serviço, por exemplo, ONGs da Amazônia, que a gente já está, através dos escândalos aí, descobrindo que a verdadeira intenção nunca foi ligado à Amazônia, e sim outros fins. E você fica botando energia, apoiando, incentivando, fazendo propaganda. Então, o que que a gente está provocando em você, no seu dia a dia? Entender que o que há milênios está escrito lá no livro mais famoso e mais lido lá e chama de Pão e Circo, a forma que o pão e circo foi apresentado nas escrituras não é a mesma, mas o modus operandi, o método, a estratégia ainda é a mesma. E com isso você vai aprendendo, entendendo e interrompendo, porque quando você tem essas informações, você aprende a interromper esses ciclos. Isso é uma Assembleia Geral Cósmica. Vem com a gente, porque não existe outra forma para você compreender isso adequadamente. Por isso que o convite é aberto sempre, ó. Ah, o escolhido está aqui, entra no link. Os moderadores devem estar colocando aí no site também, no chat. E se permita a conhecer. Então, você que acredita que esse material, você que crê que esse material é relevante, ó, isso é sobre tua intenção, foco, propósito, não é sobre outra coisa. Isso aqui dá resultados o tempo todo, porque nós vemos em nós esse resultado. Por que que você não pode ver em você? Vem com a gente, bora lá. Então, está aqui, continuando então. Hoje nós temos evolução, e na evolução, Rafael, aparece conferência ativação planetária, sala lançada, está aqui, QR Code para você, e é só para todo mundo? Sim, todos estão convidados. Por que todos estão convidados? Porque ninguém é daqui. Sua consciência veio embarcar aqui num vestido para conhecer esse lugar, do que se trata isso, etc. e tal. E você é convidado a retornar e contribuir com o que você recebeu. Mas a consequência disso, então, vem descobrir. Temos um link, que é a primeira Assembleia Geral Cósmica, vai ser também colocado nessa live aqui, que é a primeira ativação, que é da aceitação. Começa tudo pelo aceitar. Depois é compreender, entender e validar. Aí você vai validar, nessa primeira fase, 3 lugares. Imagem bonita essa primeira aí, reproduzida pela inteligência artificial. Aproxima um pouco daquilo que a nossa linguagem está trazendo para você aí. Então, começa a observar a partir desse ponto, a entender um pouquinho mais sobre o que a gente está trazendo. Então, é uma imagem em comunicação com a inteligência artificial.
e aos poucos você vai entendendo que a gente está convidando os integrantes de Mercúrio, Gaia, Nova Terra, de luz de Vênus e de Marte, de uma forma mais enfática, porque são casas reais diretamente direcionadas a o que nós vamos ativar. Então, se ressoa com você do outro lado da telinha, entra no site da plataforma da sala fechada lá do Simpla, dá uma olhada, porque as formas de pagamento lá oferecem parcelamento que cabem no seu bolso, ou entre em contato com o e-mail mais famoso aí, ou o Telegram do Cristiano aí, através das plataformas, e vem com a gente. Galera, a conferência é só para todo mundo. Então, temos aí milhares que participam dos canais. É para você que está chegando agora, essas centenas de milhares que estão chegando agora. É para você esse conteúdo. E o relógio ali do juízo, afinal, é para uma coisa só. É afinal para essa galera que está no fim, mas nunca é para você. Então, passa esse muro de gelo, é esse muro do fim que vai tudo terminar e que eu vou participar desse fim. Pelo contrário, você é convidado a trabalhar depois do fim. Você é convidado a construir para você. Você é convidado para plantar para você, para colher para você. Não é para outra pessoa. Olha que maneiro. Os ex-controladores não faziam nada disso para você. E agora tu é convidado, então, por que não enxergar e trabalhar para você? E a publicação aí da data do evento, ela está com uma janela uma distância boa aí para você financeiramente se organizar, para você se estruturar aí. Então, a gente já começa divulgando a partir de agora para você se organizar aí. E o Cosmomestre, ele tem uma formação, sim, mestre, um Cosmomestre, cosmologia avançada, que inclui isso tudo aí. E o primeiro ali é de graça. Já começa com uma entrega para você, sem intenção nenhuma. Porque tudo isso aqui até hoje foi entrega. Entrega. Então, Entrega para quê? então, Cristiano, observe que a gente separou isso em 4 blocos, exatamente para facilitar você que está chegando agora. Você que está chegando agora, se tem aquele conteúdo de lives abertas, os conteúdos dos cursos abertos, são mais de 1.000 lives, e entende a importância disso, mas em vez de ir para a plataforma da escola pública, vamos chamar assim, quer para ir se atualizar na escola particular, esse conteúdo é o introdutório. Você está ganhando o número 1, quem é Deus, pega esses outros 3 para se ajustar, se inteirar, se adaptar, para seguir a partir daí. A escola, as salas fechadas são equivalentes a professores particulares exclusivos em sua casa, com conteúdo que você, depois de receber, pode estudar quantas vezes for necessária, no momento que for necessário, no horário que for necessário, que mais se adapta para você. Com a gente. Tudo isso aqui distribuído dentro de salas de Telegram, material disponível e atualizável. Então, isso é sobre conteúdo. Só vem, participa, entre em contato comigo aí, @Cristiano Penta, entre em contato com o Rafael, no caso do Bloco 12 Raios. Comigo é o Quem é Deus, o Anéis da Terra e o Homo Luminous. Com ele é o 12 Raios. E se permita, mais uma vez, sair do muro do gelo, o muro da ignorância, enfim. É com você. Você seguir adiante. É um convite permanente. Tá? Só vem. Nossa grade semanal. Então, nós temos aí, essa quarta-feira dessa semana, temos o Cortes do Amor, que é a estreia aí, Rafael, temos estreia, 20 horas. Cortes do Amor. A gente vai estrear o Livro da Vida, o Cortes do Amor, Livro da Vida, estreia da semana. E tudo mais está aqui já disponível para você. Então, tira um print aqui, conheça. E aqui acima é o calendário de eventos 2026, todas as datas já lançadas. Então, você
quer se programar para vir para a Vila Velha, todas as datas lançadas e confirmadas. Então, você sabe que nessa data tem evento, só vem e a gente vai receber você, eu, Rafael, a Eliana e quem estiver aqui em Alva Luz. Cortes de lives, cortes de salas fechadas, cortes para você ter uma degustação do que a gente fala, para se interessar em voltar lá, pesquisar o que realmente e se aprofundar na informação, se chamou a atenção, estes são os cortes. Páginas Amarelas está aí, Operativa Nova Terra. Nós temos atualização hoje publicada nos coletivos. Temos mais de 70 participantes hoje do Páginas Amarelas. Parabéns a todos os envolvidos. Temos aqui também no palco, aqui na plateia, também participantes do Páginas Amarelas. Parabéns a vocês que estão aqui também conosco, que estão envolvidos nisso. Isso é sobre você. Energia, novamente. A energia se torna matéria pela minha atividade. Um abraço especial aí àquela que nos dá esse suporte aí, né? Um beijo enorme no seu coração, Karine, que consegue receber e organizar e disponibilizar isso com muito carinho para vocês. Maiores informações dentro do Auto Escolhido está lá sendo publicado pela Karine em Páginas Amarelas todas as segundas. Então, no nosso plantão, Rafael, então as plataformas Quais no Centro, fonte das fontes, nesses 40 anos aí, desde 1985, 12 aninhos tinha fonte das fontes nesse momento, o nosso plantão está rolando. E o que está rolando? Por exemplo, foto de hoje, Rafael, o avião do juiz, afinal, está passeando nos Estados Unidos hoje, estava lá em Nebraska. Hoje ele não estava fora, não, um deles apareceu no radar. Eu fiz ontem, não tinha ninguém. Anteontem não tinha ninguém, hoje apareceu. Território nacional. Território nacional. Aonde quer que ele apareça, o passarinho está lá piando. Quando o passarinho pia, filho, acabou. A tal da arma misteriosa. Arma misteriosa. Mas será que é misteriosa? E O link está aqui para você já acompanhar o passarinho. As nevascas deram uma reduzida no ritmo aí no hemisfério norte, mas ainda está intenso lá. Bicho, o bagulho está pegando. Porque, Rafael, colheita e consumo. Então, muita gente em vários lugares estão colhendo o que plantaram. Só a Eliane e o Flávio, durante 3 anos, 23, 24 e 25, encerraram milhares de linhas paralelas dentro e fora dos códigos da vida. E o que é isso? Aonde que eu coloco a minha atenção? Gente, isso é tão relevante. Aonde você coloca, onde é que você justifica a sua existência? É na TV aberta? É no futebol? É em fazer só meditação? Meu amigo, minha amiga, se você só medita o dia inteiro, você está equivocado. Se você evoluiu, você sabe que não precisa meditar o dia inteiro. E nem precisa estudar o dia inteiro. Você precisa viver o que você está absorvendo. Praticar. Então, se você é um pedreiro, vai quebrar pedra. Pratica. Se você é cozinheiro, vai para a cozinha. Se você é professor, vai para a sala ensinar. E por aí vai. Entender seu plano, verdadeiro plano de alma. É executar na prática aquilo que você veio para executar. E ao fazer isso, você liga de baixo para cima. São linguagens que ainda não são familiares para você, aos poucos você vai pegando, as informações vão se tornando relevantes, e aí você entende lá o pão e circo, por exemplo, onde se aplica aqui, como está no segundo parágrafo desse texto. Então, aos poucos você vai entendendo verdadeiramente que não se refere somente à época lá dos grandes coliseus, à época dos grandes gladiadores lá de Roma. O pão e circo é um modus operandi até hoje utilizado. Só mudou o formato. E falando da neve aí, essas realidades alternativas, por exemplo, foi essa nevasca aqui que a gente está deixando aqui mais uma vez para vocês verem. Isso não é inteligência artificial, isso é
real realidade. Como está acontecendo agora nos Estados Unidos, como a seca que está acontecendo no Oriente Médio. Mas, no entanto, você vai ter a surpresa aqui nessa live que está florescendo o Saara. Pois é, o Saara está florescendo, galera. Por quê? Nosso plantão. O que que rolou no nosso plantão? Está aqui. Trump pede prisão de Barack Obama. Está aqui o jornal falando sobre suposta conspiração. Só que a suposta, Rafael, conspiração tem link dela aqui, ó. Isso aqui é o Transparência Americano, relatório HPSCI desclassificado sobre a fraude da Rússia manufaturada. Tem esse link aqui, você vai lá, baixa, pede para a inteligência artificial traduzir o documento, porque tem várias gratuitas, é só escrever traduz, ela vai lá, traduz para você, e fim de jogo. Por quê? Você vai continuar acompanhando a narrativa da TV. Ah, o que que a TV está dizendo? Ah lá, em conversa sobre a eleição de 2018, Jeffrey Epstein trocou elogios sobre Bolsonaro com Steve Bannon, que disse mudou o jogo. Adivinha só para que é citar Bolsonaro no meio dessa porqueira? Gente, observe nessa imagem da esquerda, são o equivalente nos Estados Unidos ao portal da transparência do Brasil. Lá é o que a gente está mostrando para vocês, é beber direto da fonte. A gente não está indo só na notícia como a publicação anterior, a gente está verificando a origem da notícia para trazer para vocês. E hoje veio a público oficialmente essas informações lá nos Estados Unidos e o que a imprensa brasileira está falando. Ela pega o mesmo conteúdo, em vez de citar os envolvidos, ela cita quem não está envolvido. Do tipo assim, eu vou comentar o assunto em outras palavras e o para bom entendedor apenas que se virem para buscar essas informações. Então é isso que eu quero que vocês tenham atenção, é esse o nosso verdadeiro propósito quando a gente divulga aqui, é você verificar na fonte, identificar o que está acontecendo para que você não seja refém de narrativas. Isso que significa a gente falar sempre a palavra narrativas. Esse é o ponto que eu quero que você se apegue. Se você vai ficar só consumindo conteúdo do jeito que está contaminado, você não consegue beber direto da fonte do conteúdo. Essa é a dica. E tudo isso, novamente, é sobre a Assembleia Geral Cósmica. Então, o que que eu estou validando? Eu estou aceitando? Eu vou compreender, vou tentar estudar a respeito, etc., por um período. Depois que eu estudar a respeito, eu vou meditar no que eu estudei, vou mastigar, né? Vou almoçar, jantar, vou tomar meu café, vou fazer a digestão, que é o entender. O que que eu vou validar agora? Gente, isso não é sobre Ctrl+C e Ctrl+B. É sobre você validar. E quando você valida, bingo, as coisas acontecem. E por que a gente está citando esse site do G1? Porque aquele nome norte-americano ali, muito famoso ali pelos escândalos que repercutem internacionalmente, ele tem um monte de conteúdo confidencial. E os Estados Unidos começou a pegar as informações que não representam perigo para a nação e tornar público. E quando torna público esse conteúdo, cita os elos que faziam ligações internacionais. E aí você entende, por exemplo, que na mesma época aquele conhecido espírita teve nacionalmente suas casas fechadas e ligada a um problema de crianças. Você entende, por exemplo, que nomes como aquele que estão até hoje na política estão ligados, nomes ainda ligados às grandes empresas nacionais, e qual é a menção que isso entrou nas publicações nacionais? Zero. Então, é você entender a importância disso para saber realmente o que está sendo dito. E o que a imprensa faz? Uma pequena nota dizendo quem não está ligado, mas não cita os nomes ligados a toda essa bandalheira,
que envolve empresas, mercado financeiro, política e outras cositas mais. E é fim de jogo, porque Marco Rubio está aí para CREL, revoga visto de altos funcionários. Ou então, aqui no espanhol, me converti ao diplomático pela primeira vez. E quem me ensejou, né? Quem me auxiliou? Marco Rubio. Marco Rubio. Então, Trump, ele elogia publicamente o de origem cubana, Marco Rubio, porque é ele que está fazendo aquilo que nenhum outro antes fez com eficiência, eficácia, efetividade. E isso é intenção e energia gerando matéria, iniciativa, gerando resultado. E aí cabe a você estar nesse fluxo e contribuir com a sua direção adequada. É você que está contribuindo para que Marco Rubio continue fazendo, quando você tem consciência, sim, e você se beneficia disso. Olha que coisa legal. Você está contribuindo, gerando resultado para si e para o Marco Rubio, para Trump, para si e para todos. Isso aqui é a nova terra na prática. Quando a gente está preparado, né, Cristiano, esse Marco Rubio aí, com todas as limitações aí de famílias cubanas que, de forma dificultadas, tiveram aí a sua imigração, forma clandestina, muitas vezes, que viveram na nação, recebendo educação de qualidade, resulta o quê? Mostra a verdadeira capacidade. Rapaz como esse, num local que entrega educação de qualidade, se tornou hoje um dos nomes mais sólidos da estrutura do governo Trump. Então, nunca é sobre cidadãos, sempre é sobre governantes. Aonde que o cara, o Trump, ia ter um gabinete desse? E Trump processa o próprio governo. Essa para mim foi a melhor, Rafael. Trump processa o próprio governo americano em 10 bi por vazar dados confidenciais. Isso é demonstrativo para quê? Cabe a você deliberar sobre isso. Então, essa não é a notícia. Não é sobre facilitar a vida de alguém. É sobre você perfazer o caminho. O que é que um cidadão, no caso Trump, ele está processando o governo? Porque o Trump não é o governo americano aqui. Trump é um cidadão que foi tolhido nos seus direitos. Ele está mostrando o quê? Que um cidadão tolhido nos seus direitos tem o direito de desenvolver uma atividade para fazer com que o governo volte a fazer o caminho, o tal do caminho da democracia, só que democracia real, para reais pessoas, reais indivíduos, reais seres. Por isso que no governo Trump tem esse grupo. Tem o JD Vance, tem o Marco Rubio, tem o Herzberg, cada um no seu espaço, contribuindo para que o governo americano seja, de fato, um governo de cidadãos. Imagine assim, ó, eu estou falando agora do processo do Trump, que já se arrasta, isso vem antes da gestão Trump, que você se sente prejudicado por um mecanismo, se sente prejudicado por um sistema e percebe que o nível dessa injustiça, através da contaminação dos órgãos públicos, é tão alto que você não desiste. Pelo contrário, eu vou entrar e vou lutar contra de dentro para fora e vou organizar toda essa bandalheira e botar esse sistema ao serviço do povo, como sempre é ao serviço do povo. Então, esse tipo de determinação é a pergunta: o que você está fazendo? O que nas pequenas proporções você está executando ao seu entorno, em sua casa, no seu convívio familiar? Esses são os questionamentos que a gente sempre provoca em você aqui, para você fazer aquilo que está ao seu alcance. Não tem que se preocupar com a política de Brasília, tem que se preocupar com aquilo que está ao seu alcance aí, para você mudar no seu ambiente.
e, pelo seu exemplo, mudar os em volta, os em torno de você. E você vê que hoje, nesse momento, tem aí crianças sequestradas, Clinton e Obamas. Por que será que há esse rebuliço, rebosteio? Da onde que vem isso? Da onde que vem esse receio? Porque agora é liberado a real realidade. E você é convidado a participar. Ou se esquecer completamente. Mas você está sendo entregue na frente de todo mundo o que é real. Nada de ilusão. Trump cria contas bancárias para recém-nascidos com bônus aqui em real, R$ 5.000. Tá bom para você? Está dizendo, façam filhos que eu garanto o crescimento, o desenvolvimento, a educação desses filhos. Caixa preta foi aberta. Mike Pence deixa claro que Brasil foi vítima de golpe de Estado. Quem é o presidente? Quem? É Raimundo Nonato? Quem? Jair Messias Bolsonaro. Por isso, valide o que precisa ser validado. Assembleia Geral Osmo. Fim de jogo. Olha o nome dos pés. Beto Louco, primo. Alvos da Operação Carbono, que negocia delação, que promete derrubar o Congresso. E do lado, a amante diz: Lewandowski convocaram. Sabia de tudo. Cabaré. Bota no Google uma pesquisa sobre o Beto Louco aí para você dar uma familiarizada com o tipo de empresário que o Brasil lida. Ah, essa aqui foi a melhor. The Economic Times, do dia 31 de janeiro. Por que as Nações Unidas estão enfrentando colapso financeiro e o que isso significa para a ajuda global e manutenção da paz? E aqui do lado também tem, né? Foi procurar. Cara, estão perdendo uns 50 bi por ano. Só quando o Trump, ó, lá, ó, tirou o principal, tem um paralelo também, tá? Tem uns subgrupos aqui, ali, une não sei das quantas, une isso, une aquilo. Só no principal já perdeu 50 bi. O principal, tá? Então você imagina, Conselho da Paz, o cara só pede o quê? Para você trabalhar realmente pela paz, é 1 bi. Isso é de graça para você? Isso é moeda? Isso paga um cafezinho para um governo? Aqui não, aqui tu entregava um dinheiro monumental e tu via fazer o quê? O que você via fazer as Nações Unidas, além de atrapalhar um governo? Modelo Brasília. Então tá aí. The Economic Times, 31 de janeiro, vai lá, você procura por essa matéria aí. Tudo está disponível, mas como é que eu quero enxergar? Eu quero ficar olhando o bichinho passeando na minha cabeça? O que eu quero fazer? Quero dar banho no cachorro? Pô, isso é maneiro, mas o que eu quero fazer? E é nesse momento que a gente convida vocês a pesquisarem esses assuntos, porque o algoritmo da plataforma que você consulta, ele entende que é assunto do seu interesse e passa a recomendar para você esses assuntos. E a partir daí as pautas virão com mais facilidade para você. E à medida que você vai acessando, você vai se familiarizando, eis a resposta por que Rafael, Cristiano tem esse tipo de conteúdo com facilidade. Problema para o STF. O tal banco aí que todo mundo conhece movimentava ações lá na Bolsa de Valores americana. Golpe com papéis americanos que já eram falsos. E pela lei do Zewa, mandatos de prisão internacional para muita gente famosa que achou que vou me aposentar, eu vou para Disney, tá? Vou ali para Bahamas, que eu sei que é paraíso fiscal. Muita dessa gente vai, ó, se tiver sorte, virar planta. Se tiver sorte. Se dentro da caminhada, dia 11,
Ainda sobrou alguma coisa, vira planta, pedra. Mas para muita gente, nem isso. Vai desaparecer. Então, veja só, muitos desses vão desaparecer. Pega essa frase, por favor. Muitos desses que vocês estão vendo vão desaparecer. Você não vai ter mais informação dessa imundície. A pergunta que fica essencial é: por que você não auxilia você mesmo, contribuindo com a entrega de energia qualificada? Porque isso vai desaparecer. Isso não é fantasia, não é mundo de Oz. Não cabe isso em Nova Terra. Esse STF, Banco Master, ONU, não cabe. É desaparecer. É ser um registro em um lugar, livre. Olha, houve uma vez um negócio chamado ONU, e acabou. Tudo que essa ONU fez, que esse banco mais desaparecer. Então fica a pergunta de coração. Por que você que está agora aceitando isso não pode participar da sua própria existência e se tornar vivo? E quem sabe um vivo vivente, que é um processo, é meritocracia. Você que chegou agora, meritocracia. Você que já está trabalhando de alguma forma, que muita gente está trabalhando, sinceramente, vai lá para a rua, levanta a bandeira, é meritocracia. Então, o resultado vai ser diferente para cada um, mas tem. Então, muita gente está fazendo, mas não reconhece. Convite, reconheça o próprio resultado do seu próprio esforço e valide ele. E veja as moedas de ouro aparecer, sim, porque o Gesar aparece para quem é de boa vontade e está trabalhando. Então, reconheça que as moedas vão aparecer assim. Isso não é milagre, é baseado no que você já está fazendo, baseado na sua vida, baseado no que você convive em pessoas, na sua cidade. Esse milagre é baseado na sua existência. Se você já tem uma base legal, maneira, vai aparecer mais. Se você tem uma base menor, vai acontecer. Mas esse acontecer é parte da sua base. O resultado é parte do que você já tem hoje e que se expande e que aumenta. E seja bem-vindo ao seu lugar. E pode ser Nova Terra, pode ser Vênus, pode ser Marte, mas é um bom lugar. Sabe aquela brincadeira do dominó que você bota um em pé ao lado do outro e depois empurra, um derruba o outro, que derruba o outro, que derruba o outro? Esse efeito dominó está em andamento. Para interromper, o que eles fazem? Eles pegam a cabeça de algum político ou de algum envolvido e derrubam antes para interromper a continuidade da queda. Mas a potência que essa queda já está, a velocidade que já está caindo, isso está repercutindo tanto internacionalmente como nacionalmente, não há sacrifícios que eles consigam colocar na frente aí da imprensa ou sacrificar algumas peças desse movimento que interrompa esse movimento. Ele vai continuar no fluxo, derrubar todo mundo. E isso é questão de você entender do outro lado da telinha. Tudo tem que ruir, pois tudo está contaminado. E quanto mais cedo você aceitar isso do outro lado da tela, mais rápido a gente vê isso com a leveza que precisamos ver. Isso é Assembleia Geral Cósmica. O Papa disse: católicos que professam o comunismo são excomungados da fé cristã e declarados apóstatas. Autoexplicado ali. Autoexplicado. Repercussão internacional e repercussão nacional. Pode ter padre comunista? Dá para ter religioso comunista? Estados Unidos anuncia, olha só aquela declaração, aquela que todo mundo aguarda. Vi hoje no site russo, tá? Estados Unidos anuncia uma importante declaração histórica de Trump sobre extraterrestres.
Departamento Nacional de Inteligência, Trump fará uma declaração importante sobre alienígenas na história da humanidade. Autoexplicativo. Tudo isso que ele está fazendo, quem, é você qualificado. E você qualificado é quem? Um extraterrestre. E é esse extraterrestre? Espírito, alma, energia. É você que vem e contribui com você mesmo. Então, o extraterrestre é você que vem e contribui com você. Assembleia Geral Cósmica. Validade está. É nós. Ah, essa aqui também é boa, Rafael. Sinais claros que as pessoas não querem acreditar. Veja que a gente comenta sempre. Israel irá presentear a Arábia Saudita com a faixa de Gaza para fim da construção do terceiro templo. Perdão. Sinais tão claros que as pessoas não querem acreditar. Israel irá presentear a Arábia Saudita com a faixa de Gaza para fim da construção do terceiro templo. Aí você pega a notícia literal e será que vale, será que não vale? Desenvolvimento. A Arábia Saudita, paz, pactos e reconhecimento. Vanguarda do Novo Oriente Médio. A data 18 de novembro de 2025. Então, ela já vem realizando trabalhos de desenvolvimento para um Novo Oriente Médio. Notícia de 29 de janeiro do Times of Israel, jornal lá de Israel. Israel adverte o Hamas que pode em breve ceder formalmente Gaza a tecnocratas, mas manter o poder real. Esse conjunto significa uma entrega de algo que não é de Israel, que é a faixa de Gaza, a quem de direito. Não é de Israel. Esse assunto não é meu, então é entregue a quem de direito para se formalizar o que preciso é. Lembrando, Trump terminou com esse acordo de paz lá, 3.000 anos de guerra. Quer dizer que essa pedra é minha, essa não é, essa é minha, essa não é. Não, eu vou entregar a quem de direito, que são os árabes, e eles vão dar conta. Simples assim. É só isso. Quem é que tem que dar conta da faixa de Gaza? Árabe. Não é Israel, não é judeu. É árabe. Conecta de baixo para cima. Então, teu espírito, tua alma, tua energia está de saco cheio disso e quer resolver. Então, você é convidado. Entra lá com Autos Escolhidos, pega aquela graduação que tio Cristo está mandando para você lá de grátis. Quem é Deus? Faz essa conexão de baixo para cima e valida as informações que são do seu espírito, da sua alma, da sua energia aqui. E você só vai ver isso aqui. Nenhum outro lugar está trabalhando a serviço de você. Nós asseguramos, trabalham a serviço de qualquer outra coisa, menos do seu serviço, que é o serviço é o coletivo. E aqui fazemos isso desde 1985. Começou lá com Dona Loura, com 12 aninhos, e foi se estendendo até chegar na gente aqui. E você é convidado a participar também. Em jogo, Tribunal do Reino Unido dá vitória a 26 enfermeiras cristãs que rejeitaram dividir vestiário com mulher trans. Existe mulher trans, Rafael? Existe mulher trans? Povo que está aqui, existe mulher trans? Não. Eu não ouvi. Não. Vocês escutaram. Dona Loura. Sabe. Aí existe a trança da Dona Loura, que ela está com a trança bonitinha aqui, tá? Outro dia ela aparece aqui para vocês. Agora essa é a melhor. Rafael, explica isso, Rafael. Com Lula, Correios se torna a primeira empresa do planeta a ir à falência sem ter nenhum concorrente. Autoexplicativo, né, pessoal? O governo que assumiu com lucro essa empresa e no meio do caminho transformou ela em falida. E a turma dos amarelos com 50 tons de vermelho, funcionários internos, ainda muitos não caíram a ficha disso e ficam defendendo
Fica a reflexão, né? Gratidão aos 100 que estão nos assistindo segundo a plataforma ao vivo, né? Tá ali, muita gratidão a todos. Seguimos amorosamente. Mais uma aí da Dona Fraudemir. La Corte Holandesa ordena a Bigates aberto bola que testifiquem por las vacunas mortais e RN. Então, tem que aparecer, né? Mais um país falando sobre Agora é a Holanda, né? as vacinas que estavam sobre o controle de Bill Gates. E aí, gente? A verdade sempre esteve dentro destes coletivos e você teve total livre-arbítrio para decidir o que fazer É com entregue, os resultados das nossas escolhas. é entregue. Eis o exemplo mais claro, e não há como ser mais direto que isso. Ah, achei a matéria aqui, ó. Elon Musk criou a máquina de guerra mortífera com inteligência alienígena, supondo ter poder supersônico. Cadê os russos? E contaram um monte de caô, etc e tal. Eu achei a matéria de abril de 25. Elon Musk, na figura da Tesla, testa um tanque elétrico. Ué, apareceu. Elon Musk, em 25, estava testando para o governo americano, para a DARPA, tem um contrato lá da Tesla para a entrega de equipamento militar de ponta. Estava testando um tanque elétrico. Ah, isso aqui é mentira, é caô. O algoritmo trabalha com você, a inteligência artificial trabalha com você desde que você queira. Se você não está com a intenção pura, você não vai achar. Se o teu compromisso é sujo, você não vai achar. Se o teu propósito não é claro, você não vai achar. Você só acha quando você converge caminho, compromisso e propósito. Aí aparece para você assim. Uma vez, Eliana disse a vocês exatamente isso. Eu procurava por uma imagem e eu não achava de jeito nenhum. Ela, no meu aparelho celular, ela achou. Caminho, compromisso, propósito. Então, quando você alinha em você a energia, alinha a consciência em você, se torna fácil você achar a coisa certa. Reforçando que a gente está divulgando notícia aqui. A imagem é ilustrativa, tá, pessoal? Sempre se apeguem à notícia. Velocidade de rotação da Terra aumenta de maneira estranha e inesperada. Querem maiores informações? Sala privada, calendário código, entregue em novembro de 2025 para você, aos de boa vontade. Me procura no privado lá, Telegram, Cristiano Penta, e você vai entender o que é o tempo e como é que ele age para que a rotação da Terra aumente, diminua. O que acontece isso? O calendário pode traduz para você. E o PicPay aqui de Espírito Santo abre no Nasdaq, valendo quase 14 bi de reais. Dá aí uns 3 ou 4 doletas. Mas olha, gente, empresa nacional, Espírito Santo, o que acontece? E por que ela está lá no Nasdaq? Cadê as maracutaia que ela não se mete? Passou reto, não quis fazer negociação, joguinho, tramóia, esse caramuça. Então, tem espaço? Você me diz, confirma, tem espaço para quem quer trabalhar? Fala aí. Incrível descoberta científica. Você não é feito apenas de você. Ciência confirma o que a alma já sabia. O laço entre mãe e filho é inquebrável. Arraste para o lado interno. A matéria do nosso amigo aqui, Vitor Lalande, trouxe de que você é resultado de uma consequência anterior. Aquele tratando de genética, né? DNA, RNA, mas a alma está aí para explicar, explique também. Por isso que tuas consciências estão aqui agora
para auxiliar a si mesmas e a você a fazer a coisa certa. E é sempre bom porque a ciência e a espiritualidade sempre foram apresentadas como grandes opositores de conceitos um do outro. E está na hora disso acabar, encerrar, pois os dois têm os mesmos pontos de vista sobre linguagens diferentes, mas as ações, os resultados são os mesmos. Agora, se é melhor, Rafael, também de hoje aqui. Grande pirâmide pode ser 10.000 anos mais antiga do que se pensava. Erosão de chuva indica isso. Nossa, mas choveu no Egito? Já aconteceu isso? Já teve temporal? Já teve granizo? Então, o carbono 14 já não é mais 14? É 23, eu disse. É 23, dona Loura? Ou é mais? Mais. Já A tá. dona Loura está dizendo que é mais, tá? Então, galera, anda para frente. Troca o pneu do carro em movimento. Vai comer torresmo. Vai ser feliz, porque está acontecendo a parada toda. E maiores informações, vou colocar também o link para a série Impérios. Na série Impérios, falamos do livro da Terra. Então, tem opções, vou colocar depois para vocês, que é a criação do cosmos, as lives terras e a série Impérios. E traz para você vivências que você já teve sobre esse local, esse quadrante Terra, que se expandiu. Isso aqui é ótimo, Rafael. Decreto de 1909, ainda válido, 7566, de Nilo Peçanha, criou as escolas de aprendizes e artífices. Por que a esquerda não apoia um cara desse? Nunca ouvi falar nenhuma palavra desse sujeito, Nilo Peçanha, que lá em 1909, de fato, contribuiu para as classes menos favorecidas, trazendo instrução profissional, moralização pelo trabalho. Por que essa esquerda não fala disso? Então, né, a gente vê como a história está sendo reescrita diante dos seus olhos e você não está percebendo, somente pela mudança das narrativas. Está na hora de você sustentar, ligar de baixo para cima. Isso é Assembleia Geral Cósmica. Novamente, a galera aí fora que está tratando de geopolítica só por geopolítica, trata assim, ó, manchete mentirosa. Vão enganar muita gente, porque essa moça aqui, ela mora na Índia e está afirmando, porque ela mora, ela é local. Conversa com o local, pede, solicita, se for possível. Se você tem algum tipo de desafio, é o local que vai dizer o que está acontecendo. Por isso que a rede social sempre foi um grande perigo para as organizações, para o poder. E informa, não, aqui não choveu, está dando temporal, aqui não choveu. Nossa, aconteceu a revolução, está tranquilo. Aí está dizendo que o tal vírus fantástico que está matando, nada. Desse jeito que está sendo tratado, Isso significa vão beber direto da fonte da informação. Não aceitem qualquer narrativa. a gente sabe que informação cansa, que vocês absorvem muita coisa. O que a gente está solicitando a vocês é que depurem, filtrem. Ninguém deve estudar o tempo todo, nem acompanhar a notícia o tempo todo. Mas o que você acompanha, filtra e verifica. Leva a mãozinha ao coração, que a tecnologia. Isso aqui confere, que eu estou lendo. O que essa pessoa falou, confere. Leva a mão. A tecnologia está aqui. Deus, timo e coração. Mãozinha à esquerda e depois à direita por cima. E as 4 respirações. Essa notícia aqui confere. O especialista está certo. Ah, rapaz, para rir.
Brasileiro fazendo fila em posto de gasolina na Venezuela. É para rir isso? Porque lá está R$ 3. Gasolina R$ 3. Já começou o efeito retorno à sua pátria. Venezuelanos ansiosos pelas suas visitar novamente a sua terra, voltar às suas origens. E os brasileiros já estão nas fronteiras começando a se interessar novamente a atravessar essa fronteira. É fim de jogo, não é? NASA revela: deserto do Saara está ficando verde. Como assim, Arnaldo? Verde? Fenômeno pode mudar o mundo completamente. Está mudando já, tá? E já nevou, coitado dos camelos lá com frio, né, cara? O camelo vai ter que usar agora capote. Pô, sacanagem, cara. Camelo com Cachecol. capote. Pô, saca zoação aí com os camelos. Pô, irada parada, zoação. Como é que pode? Meditação, pérolas da vida. Muita gratidão pela participação de todos. Retornaremos sexta-feira, 19h30. E agora, meditação Pérolas da Vida, Ronda 13. Vou solicitar a Fátima que leia uma pérola da vida. Pega aqui atrás de você e leia. Não, aqui na estantezinha, Amarela. estante amarela, tem um Pérolas da Vida. Leia para nós. Sim, por favor, tome o meu assento. Leia para nós. Pérolas da Vida, Gotas de Cristo, página 59. O amor ao outro é importante, mas o auto-amor é o princípio de tudo na evolução.